Sejam bem-vindos. É uma honra a gente iniciar aqui mais uma escola de paz, né? Há algum tempo que a gente não se vê presencialmente, né? Mas antes da gente começar, eu queria primeiro testar, saber se o pessoal está ouvindo em casa. Podem sinalizar aqui, a gente vai estar fazendo simultaneamente, né, online. E quem está online, por favor, pode sinalizar se o áudio está bom, se você está ouvindo. Está ótimo? Ok. Então, vamos lá. A gente sempre tem esse espaço aqui. É um espaço que a gente chama Escola de Paz, né? Escola de Paz. Isso significa que é uma escola onde existe alguém que aprende, né? E alguém que ensina também, né? E a gente costuma dizer que nós temos, né, profissões e a gente estuda para essa profissão, mas para ser pai e mãe, né, é na tora mesmo, né, como diz a história, né? E os pais de marinheiro de primeira viagem também existem aí dificuldades. Então é por isso que surge esse espaço na escola, onde a gente traz temas, né, desafiadores para que, e isso é importante que vocês sinalizem esses temas para que a gente, né, provoque a escola nesse sentido, né? Isso é uma parceria e esse foi um tema que a gente achou que seria bastante produtivo. A gente teve aí uma pandemia onde esse tema talvez tenha ficado bem patente, né, na casa de cada um. Eu acho que se a gente abrir o microfone, tem tantas experiências para contar, né, umas boas, outras não tão boas, né, mas esse espaço aqui é exatamente para a gente ser desafiado, né, desafiado a ouvir, a perguntar. É um debate também, né? Depois a gente vai abrir para pergunta. Então, quem está em casa, você já pode ir anotando e, se quiser, mandando no chat. A gente vai ter esse momento aí de perguntas. E isso seria importante para quem está em casa também possa participar. Tá bom? Então, seria isso, né? A gente costuma dizer que é uma construção de pontes, né? Então, a Escola de Paz pretende, né, ser essa ponte também, né, de desafiar aí, né, nesses temas, né, sempre baseados, né, na cosmovisão que a escola acredita, né, uma cosmovisão cristã baseado nesse alicerce, a gente trazer conversas e debates nesse sentido. Tá? E a gente vai ter aqui a honra de apresentar o nosso palestrante, né? Vou ler aqui Sim, eu trouxe isso aqui, né? Porque eu não sei se vocês conhecem, que tem a ver com o tema. Quem conhece isso aqui? Já ouviram falar? Essa novidade aqui né? Então a gente tem aqui, ó, uma caixa aqui com o nome dos alunos. E aí, se vocês não se comportarem, a gente vai também pedir, né, para botar aqui, né, não, Leandra? A gente vai botar aqui também o celular de vocês, tá certo? Então, isso vai ser... Isso foi uma simples atividade que a gente incluiu e a gente tem visto o quanto de benefício isso tem causado, né? Os professores sinalizavam e a gente, né, pedia para o aluno guardar, mas assim a gente está vendo, né, um pouco do que o palestrante vai falar. Parece que, né, o coração palpitava dos alunos no primeiro dia que iam colocar aqui, né, eles até falando assim a experiência disso, né, e tem a ver com o que a gente vai estar conversando aqui, né? Então, seria isso. Tá? Eu vou ler aqui o currículo. Ele que é Ricardo Marques, né, o nosso convidado.
A gente já de antemão agradece aqui a participação dele. Ele é uma pessoa muito ocupada, tanto é que ele aceitou o convite quando a gente fez o convite a ele, mas ele disse que iria vir num dia e ia voltar no mesmo dia, porque ele tem um consultório cheio, e ele disse, não dá para eu sair 2 dias, né, porque ele tem alguns atendimentos, e ele disse que não poderia. Eu disse, então tá. Então, a gente pegou ele cedo. Se ele dormir aqui, minha gente, a gente já botou um banco aqui, porque eu disse, se ele dormir, ele acordou cedo, de 4 horas da manhã, está aqui, a gente consumiu ele o dia todo. Né? Eu disse a ele disse, qual é a minha agenda? Eu digo, eu não vou lhe dizer, porque capaz dele desistir, né? Né? Mas foi muito produtivo. Hoje a gente gravou um podcast com ele, e assim a gente vai estar liberando esse podcast, né? Que talvez vá ser um pouco do que a gente vai ouvir aqui na palestra, e sempre ouvir, né? Tornar a ouvir é sempre importante, né? Então, seria isso, já de antemão agradecendo, né? Então, Ricardo Marques, ele é biólogo, ele é neurocientista clínico, ele é psicoterapeuta, educador, consultor educacional, já foi, inclusive, diretor de escola. A gente se conhecia quando ele era diretor de escola. Ele mora em Fortaleza, e a gente já teve alguns encontros aqui. Ele já veio aqui conversar com os nossos professores também. Educador, consultor educacional, um dos pioneiros em neuroeducação no Brasil. Ele coordena o Neurolab, Laboratório de Neurociência Aplicada, laboratório de estudo, tratamento da mente, do cérebro e do comportamento. Então, eu acho que ele tem aqui uma vasta experiência, onde ele vai nos abençoar, e a gente já queria passar para ele, para não perder mais tempo, porque ele ainda tem um voo para pegar no final da noite. Tá bom? O seu banquinho está aqui, se você precisar para descansar. Tá bom? Obrigada, viu, Ricardo? Deus abençoe. Obrigado, Glaucia. Ela encheu tanto a minha bola que a expectativa deve ter ficado muito alta, e eu tenho medo de frustrar vocês. Mas boa noite. É um grande privilégio para mim estar aqui. Eu vim nessa escola muitos anos atrás. Que ano foi? Eu nem lembro mais, né? Faz muito tempo. E aí voltar aqui também é muito bom, sabe? Rever algumas pessoas, ver como a escola cresceu e se tornou ainda melhor do que já era. Ver o belíssimo trabalho que o Fazer Crescer está fazendo aqui em Recife, impactando vidas, impactando famílias, e não abrindo mão dos seus valores e das suas convicções, que é uma das coisas mais comuns da gente ver. Né? Boas escolas que, com o tempo, a pressão é tão grande que elas cedem e acabam abrindo mão dos valores e princípios que elas tinham. Né? E o Fazer Crescer está firme ainda, né? Continuará firme, né? E principalmente servindo a Deus. Então, parabéns pela escola de vocês, viu? Vocês merecem todo o elogio. Bom, me foi dada aqui uma incumbência difícil, falar com uma plateia muito importante, né? Como é que eu vou conseguir conquistar a atenção de vocês? Mas nós vamos tentar. Ela me deu aí 3 horas, né, mais ou menos, de palestra. Você perde um pouco. Os slides que eu vou usar aqui, eu costumo colocar mais do que eu uso. Por 2 razões. Primeiro, porque se o tempo, a maneira como a dinâmica da palestra acontecer, permitir, eu acabo aproveitando todos os slides. Se não permite, já tem conteúdo para aqueles que têm mais interesse. Normalmente a gente vai dar uma palestra, o pessoal diz assim, mas eu queria ver os slides, não deu tempo de anotar, ou não sei o quê. Aí eu digo, não, fica aí o arquivo em PDF, né? O pessoal da produção tem aí o arquivo em PDF para liberar para quem quiser. E aí vocês podem olhar com calma aquilo que vocês estão a fim de se aprofundar. Tem muitos slides com notícias tiradas da mídia, notícias mais antigas, notícias mais recentes, todas elas com o seu link, a fonte. Aí quem gosta de pesquisar mais, se aprofundar, pode ir lá para ler a notícia por inteiro. Eu trouxe só manchetes e coisas do tipo para poder fundamentar o que nós estamos falando aqui.
não ficar algo parecido com a opinião de um profissional ou de um palestrante, tá bom? Combinado assim? Então, quem quiser depois pode procurar. Se a gente perceber que o tempo não vai permitir a exploração de todos os slides, vocês vão me permitir pular alguns, passar rápido. Ah, Ricardo, mas tu está passando muitos slides aí. Olha depois, né? Vai lá, pega o arquivo e olha depois, não tem problema nenhum. Tá bom? E aí eu queria que vocês, mesmo que as perguntas sejam reservadas para um momento depois da palestra, eu queria que vocês interagissem. Tá? Pode interagir comigo, pode fazer observações, uma pergunta que acha que a resposta vai ser rapidinha porque está dentro do contexto do momento. Pode ser que dê certo, né? E às vezes eu posso perguntar algumas coisas para vocês. Vocês respondem? Tá bom. Então, para a gente poder interagir, né? Tem um pessoal que já senta lá no fundão que é para poder não ser incomodado, né? Ah, ele não vai querer perguntar, então eu já fico por aqui. Mas eu vou, viu? Mesmo que a câmera não pegue, eu vou até o fim, no fundo lá. Então vamos lá, gente. O que é que essa imagem diz para vocês? Apesar de ser em tom de brincadeira, mas ela representa uma realidade, vocês acham que representa uma realidade? É claro que a coisa não está tão nesse nível assim, mas está chegando, não é verdade? Os meninos estão com tecnologia nas mãos e estranhando um livro. O que é isso, né? Cutucando com a vareta para ver o que é, com medo de morder. É, gente, está acontecendo já. E olha só. Uma senhora que antes as senhoras tricotavam, as minhas avós tricotavam. Né? Fazia aquele trabalho à mão, eu olhava ali e dizia, meu Deus, como é que ela sabe fazer um negócio desse? É muito complicado. E aí, com o avanço da tecnologia, as coisas está se perdendo esses trabalhos, né? Essa capacidade, essas habilidades, ninguém aprende mais isso, ninguém quer mais saber. E no máximo vão fazer mexendo no controle e fazendo num jogo. Né? Alguém já viu algo desse tipo acontecer? João, tá um dia lindo, por que você não sai para brincar lá fora? O menino lá no videogame, ele saiu. Só que ele tá brincando, continua brincando com a mesma coisa, mas não era para brincar lá fora? Pronto, eu saí. Já cumpri o que a minha mãe pediu. A tecnologia aproxima quem está longe. Isso é ótimo, é uma das dádivas da tecnologia. Mas ela também afasta quem está perto. Não é uma pena, né? Eu acho maravilhoso o que a tecnologia faz. Ontem eu atendi uma paciente lá nos Estados Unidos, conversando com ela como se ela estivesse na minha frente. Puxa, isso é incrível. Mas, às vezes, as pessoas da mesma casa, não só na mesma casa, mas no mesmo ambiente, como está aí nessa imagem, podem estar cada uma com a sua tecnologia, absortas ali e sem interagir. Às vezes levam a vida toda assim. E às vezes interagem. Pelo celular, manda o recado na rede social. E a internet muda a vida da gente. Não só nos aspectos positivos, a minha vida, por exemplo, mudou muito quando a internet apareceu. Né? Eu sou de um tempo, sou velho, viu, gente? Sou de um tempo que não tinha nem computador, quanto mais internet, né? E quando a internet apareceu, foi um negócio extraordinário. Como é que pode isso? E eu me lembro do primeiro computador que o Departamento de Biologia da Universidade Federal comprou. E anos depois, a primeira conexão de internet que tinha. Aí a gente fazia fila, né? A gente ia lá no chefe do departamento e dizia, olha, preciso fazer aqui, mandar um e-mail para um pesquisador lá em outro país. Ah, peraí, porque tem um bocado de gente para usar este computador e essa conexão da internet. Aí eu dizia, não, então eu vou embora, volto mais tarde quando não tiver ninguém. Quando eu voltava, não tem ninguém, vou lá. Aí você ligava tudo, um maior trabalho para ligar, né? Um monte de aparelho lá, ligava. Aí quando conectava a internet, ficava rodando lá. Aí você...
vou ali tomar uma água. Aí voltava, ainda estava conectando. Aí quando conectava, fazia um barulho. Conectou. Aí era pela linha telefônica. Incrível. Mas eu achava aquilo fascinante. Eu escrevia carta que demorava 30 dias para chegar no destino, depois mais 30 para voltar. Era 2 meses para se comunicar com alguém. Agora eu mandava uma mensagem digitada, antes era datilografada, né? Digitada, e a pessoa respondia no mesmo dia. Eu ficava impressionado, na mesma hora, né? Então, para a minha vida foi impactante. Mas também tem efeitos assim, porque a gente para de se mexer, fica o dia todo parado com a tecnologia, absorto ali por horas a fio, né? E isso tem causado problemas de saúde muito importantes em todas as idades. É claro que não é bem assim, mas é quase. Eu quero que o meu marido preste mais atenção em mim. Você tem algum perfume com cheiro de computador? Olha, a maioria aqui é mulher, hein? Querido filho, como você está? Sua mãe e eu estamos bem, mas com muita saudade. Por favor, desliga o computador e desça para comer algo. Com amor, teus pais. É mais ou menos assim, não é não? É mais ou menos assim. Aí, gente, isso quer dizer que o mundo digital e virtual é ruim? É ou não é? E essas coisas que a gente mostrou aí, que vocês estão concordando que acontece? Não são coisas ruins? Hã? Muito bem. Então, a resposta para isso aí é: depende. O mundo digital e virtual é ruim? Depende. Depende de que aspecto você está abordando. As coisas não são ruins em si mesmas. Esse microfone, ele é bom ou é ruim? Ele é do bem ou é do mal? E esse controle? É do bem ou é do mal? E a cadeira que a Glaucia está sentada? Não faz sentido você perguntar se um objeto é do bem ou do mal, né? Ele é de Deus ou ele é do diabo? Né? Não faz sentido, porque essas coisas são neutras, são objetos. Quem não pode ser neutro é o ser humano. E por causa da nossa incapacidade de sermos neutros, né, a gente então se relaciona com esses objetos à nossa maneira. E aí essa relação é que pode tornar o objeto um instrumento mau ou um instrumento bom. É nessa relação. Então depende do ser humano. E aí nós vamos passear um pouquinho por notícias, manchetes e tal, que vão nos alertar a respeito do que tem acontecido, não só agora só está pior, né? Mas já vem ao longo de anos. Inclusive, da outra vez que eu vim aqui, eu falei sobre isso. Não foi? Sobre esse assunto para a escola. Cuidado, perigo na tela, como proteger seus filhos dos riscos da internet. Uma revista de psicologia, olha, Game Over. A febre dos jogos eletrônicos na mira dos estudos sobre dependência tecnológica e transtorno do controle dos impulsos. Escravos do celular. Eles tornaram a vida mais fácil, mas roubam o nosso tempo, atrapalham o dia a dia e causam até acidentes de trânsito. Quando é hora de desligar o smartphone? E aqui algumas notícias que eu vou passar bem rápido, tá? Internet e jogos eletrônicos têm efeito similar ao de drogas ou álcool no cérebro. Mais na frente nós vamos ver outra notícia recente, essa é de 2012. Vamos ver outra recente, dizendo a mesma coisa. Olha só, a análise de exames de ressonância magnética revelou alterações nas partes do cérebro relacionadas a emoções, tomada de decisão e autocontrole. Os resultados também indicam que o vício à internet pode partilhar mecanismos psicológicos e neurológicos com outros tipos de vício e distúrbios de controle do impulso. Observe aqui, gente, exames de imagem mostrando alterações cerebrais. Alterações cerebrais visíveis no exame. Causadas pelo quê? Internet e jogos eletrônicos. Então não é uma questão de opinião. Esse assunto é polêmico, divide as opiniões. Tem pessoas que dizem que não faz mal nenhum e tem pessoas que dizem que faz mal. Eu escolho um lado e fico. Não, nós estamos falando de ciência.
demonstrado por exame de imagem. Você fotografa o cérebro da pessoa e diz, está aqui. O pensador alemão diz que pessoas se viciam em tecnologia como em heroína. São os mesmos mecanismos sobre os quais nós vamos já falar. O Hospital das Clínicas disse que a internet vicia em qualquer idade. Quem pensava que é só adolescente, por exemplo, está enganado. Não é verdade. Jogar muito videogame altera a área do cérebro ligada à recompensa. Vamos já falar dessa área, tá? Tem umas imagens aí, a gente vai entender um pouquinho como é que isso funciona. Até os joguinhos mais populares da internet provocam dependência. Então não é só aquele jogo que todo mundo fala e que é o mais visado, não. Até joguinhos populares. Aqueles joguinhos simples de celular provoca dependência. Então, quem está dizendo isso? O psicólogo Cristiano Nabuco, que atende viciados em internet no Hospital das Clínicas. Sabe de quando é essa notícia? 2010, gente, faz 12 anos. Já havia isso acontecendo. Imagine como está hoje. Então, achávamos que sexo lideraria os problemas, ó. Mas as redes de relacionamento são responsáveis pela maioria das dependências, dos vícios. Aqui é um jogo que já nem está mais em voga, né? A notícia é de 2015. Existe, mas tem outros que já substituíram. E nessa matéria aqui da Super Interessante, eles explicam curiosidades sobre o vício em Candy Crush. Entenda as armadilhas que os designers colocam no jogo para não vermos o tempo passar. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar reportagens. Se você for na Netflix, você vai encontrar documentários onde pessoas da área que trabalham com isso confessam que eles já elaboram o jogo, eles já pensam, projetam e programam o jogo para causar vício, para causar dependência. Eles estudam mecanismos cognitivos, mecanismos emocionais, que já são bem conhecidos, por exemplo, da indústria dos cassinos. Né? Os cassinos, eles já organizam tudo para que a pessoa entre e não saia mais. E desenvolvam a dependência, porque eles vivem disso. Pois eles contam na reportagem que eles estudam as ferramentas que os cassinos usam para produzir vício nas pessoas, quais são as estratégias e tal, e colocam isso nos jogos eletrônicos. 5 truques macabros que produtoras de games usam para te manter viciado, vício em games, tá? Aí descreve esses truques. No meio da matéria, fala de um coreano que morreu de tanto jogar o League of Legends. Vícios em videogame e pornografia online estão gerando crise de masculinidade. É bem interessante essa matéria. Ela fala como os homens estão tendo sua masculinidade afetada pela combinação da pornografia online e de videogames. Muito curioso isso, né? Vício em games pode causar depressão, fobia e ansiedade em crianças e adolescentes. Tem várias pesquisas, algumas recentes, tentando entender o fenômeno que vocês devem conhecer de um aumento considerável no número de crianças e adolescentes com depressão, com transtornos ansiosos e assim por diante. O que é que está acontecendo? Não é um vírus que se espalha. Então, de onde vem essa pandemia de depressão em crianças e adolescentes? Antes ninguém via isso. O que é que está acontecendo? Bom, é multifatorial. Tem diversos fatores, claro. Mas as pesquisas têm indicado a força, a pressão grande que o mundo do digital, né, e tecnológico está provocando nas crianças. Tem fenômenos cerebrais acontecendo que geram depressão, fobia e ansiedade. Aqui é um testemunho, né, de uma pessoa de 27 anos, viciada em jogo de videogame, que conta que o vício em games estragou minha vida. Videogames e dependência, quando jogar, se torna perigoso.
Por que nós ficamos viciados em videogame? Então, estou só mostrando aqui as manchetes para vocês terem uma ideia de que o assunto não é uma coisa secundária, que algumas pessoas comentam por aí, não. A mídia pesada em cima, falando e tal, é preocupação de escolas, é preocupação de universidades, é preocupação de pais, né? Outra matéria da Super, porque alguns jogos viciam, e aqui só um pedacinho dessa matéria, né? A grande questão na hora do diagnóstico é a intensidade. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirma que os dependentes dos games podem ser identificados porque repetem, em geral, 3 padrões de comportamento. A falta de controle quando tenta diminuir a frequência e duração das jogatinas. Estou jogando muito. Percebi que estou jogando muito, ou outros perceberam e pediram para eu diminuir. Aí eu não consigo. Me falta esse controle. Esse é um padrão. A crescente priorização dos jogos na vida do game. Vai deixando de fazer outras coisas e vai trocando só pelo videogame. Chega uma hora que não tem mais interesse por nada. Se isola, não se socializa mais, se socializa só com os colegas de jogo, pela internet, né, online. Também não namora, também não quer mais ir para a escola, não estuda, não faz nenhuma atividade física, não faz... se compromete mesmo. Aí já está num nível bem avançado, claro, né? A continuidade do hábito de jogar, mesmo que ele traga consequências negativas para a vida pessoal ou profissional do paciente. Ou seja, aquela velha história do não sou viciado, paro quando quiser, que não se concretiza nunca. A velha negação, né? Que o pessoal dos alcoólicos anônimos fala muito, né? Enquanto você estiver na negação, você não consegue vencer a sua dependência porque você acha que não tem a dependência. Mas isso é uma autodefesa. A pessoa não tem coragem de assumir porque tem medo das consequências e prefere ficar negando. Não, não sou isso não. Na hora que eu quiser parar, eu paro. Pois pare agora. Vamos testar. Não consegue. Esses são os 3 principais padrões, tá? Tem outros, claro. Estudo mostra efeitos do vício em videogames no longo prazo. Tem vários efeitos aí. Comportamentos viciantes chamados distúrbios de jogos. Isso aqui é no site da OMS, tá? Organização Mundial de Saúde. Crianças, vício em jogos danifica o cérebro tanto quanto álcool e drogas. É sério ou não é? Aqui nós estamos num colégio. Imagine os profissionais da escola lidando com estudantes, alunos de diversas idades, e percebendo nesses alunos excesso de sono, dificuldade de prestar atenção nas atividades, dificuldade de concentração nas atividades que estiver fazendo, não se concentra, dispersa, até na prova tem dificuldade de se concentrar, erra o que era impossível de errar. Como assim não viu isso aqui? Escreve qualquer coisa lá, né? E vai se prejudicando na vida acadêmica, não por uma deficiência de outra ordem, de outra origem, mas por causa dos danos que a internet e os jogos podem causar no cérebro. E aqui são outras partes dessa reportagem, vocês podem ler depois. Vício em games é classificado como doença mental pela Organização Mundial de Saúde, já vimos isso. E agora chegamos nessa parte do chamado sistema de recompensa. Lembra que a gente viu uma notícia lá dizendo que essas novas tecnologias elas afetam o sistema cerebral de recompensa. Eu sei que aqui nós temos psicólogos, né, e tal, mas vamos explicar mesmo assim, porque tem pessoas que não devem saber. O que é um sistema de recompensa? O nome já diz um pouco. Recompensa é alguma coisa que eu recebo em troca de algo, né? Eu faço alguma coisa e sou recompensado por aquilo. Essa recompensa que nós estamos falando chama-se dopamina. Dopamina é uma substância, um neurotransmissor, um dos vários neurotransmissores que trabalham no nosso cérebro. E uma das funções principais da dopamina é dar uma sensação de alívio. Então, se eu estou angustiado, se eu estou nervoso, se eu estou preocupado, a cabeça cheia de
de problemas, ou qualquer outra coisa que possa estar me perturbando, se eu faço alguma coisa que me satisfaz e me alivia daquilo ali, daquele estado em que eu me encontro, eu sinto um alívio quando eu faço aquela coisa, quem causou esse alívio foi a dopamina. O cérebro reconhece aquela atividade como produtora de dopamina, a dopamina é eliminada aqui, na região tegumental ventral, a área tegumental ventral. Aí a dopamina que é liberada vem para cá, para o núcleo accumbens. O núcleo accumbens dispara uma série de comandos para o córtex pré-frontal, que fica aqui nessa região mais ou menos da testa. O córtex pré-frontal é a área do cérebro que vai tomar as providências. O que é que precisa fazer agora? Ele é executor do que tem para ser feito. É a zona mais nobre do cérebro. Então o córtex pré-frontal está ali com as funções dele direitinho, funcionando legal. Quando ele recebe esse comando que vem do núcleo accumbens, que recebeu dopamina, que veio aqui do VTA, o córtex pré-frontal vai estabelecer um aprendizado. Então há um aprendizado aí, o cérebro aprende, vocês sabem disso. Mas ele aprende coisa boa e coisa ruim, né? E esse aprendizado não é muito legal, não. Por quê? Porque na hora que ele aprende, ele recebe aquele comando, ele vai estabelecer um condicionamento. Ele cria um circuito, que a gente chama, que faz parte do conjunto de circuitos dopaminérgicos, e ele vai fixar aquele resultado como algo a se repetir depois, se for necessário. Então vamos na prática. Eu estou com a cabeça muito perturbada. Não estou me sentindo bem por algum motivo. Então eu arranjo um entretenimento, por exemplo. Entrete minha cabeça e tira minha cabeça daquela preocupação. Eu desvio o meu foco. A gente chama isso de fuga. Certo? Faz sentido para vocês essa palavra fuga? Né? Eu estou fugindo do problema, eu não estou resolvendo o problema. Eu não enfrentei o problema, não fui atrás do que se trata e tentar descobrir uma solução para aquilo não me perturbar mais. Eu fugi, eu busquei uma válvula de escape. Na hora que eu fujo, eu não resolvo o problema, então ele permanece. Mas eu consigo um alívio. Porque quando eu fujo, a dopamina é ativada, aí ela dispara essa cascata aqui, e o córtex pré-frontal vai aprender o quê? Que quando a dopamina chega, que provoca aquela sensação de alívio, ele vai, como se ele pensasse assim, né? Eu estou ilustrando dessa maneira, porque é claro que o cérebro não tem vida própria, ele faz parte, a vida é o corpo inteiro. Mas é como se o cérebro pensasse assim, o que foi isso que me aliviou, que ficou tão bom? Eu estava atormentado agora há pouco, e agora está tudo bem? O que foi isso? Aí ele vai associar com o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Aquela atividade que me entreteu. O que é que o cérebro faz? Ele ativa um circuito que vai novamente pedir que isso se repita quando eu estiver de novo naquele estado. Então, se outro momento eu fico de novo preocupado, angustiado, agora não preciso mais que aquele entretenimento me atraia. Ele seja o atrativo. É o meu cérebro que vai pedir. Porque ele já aprendeu com o circuito de recompensa. Então o cérebro vai produzir a vontade, o impulso. Eu vou sentir esse impulso e essa vontade. Se eu ceder, começa tudo de novo. E ele fortalece mais ainda o sistema de recompensa. Na próxima vez eu vou sentir mais forte essa vontade e esse impulso. Se eu ceder de novo, eu fortaleço mais uma vez. E isso se torna crônico. Quando se torna crônico, eu me torno compulsivo. Eu não consigo. O que é um indivíduo compulsivo? Que ele não consegue mais controlar os seus impulsos. Vem o impulso e ele não consegue mais se segurar, nem que ele queira. Ele pode até entender que aquilo já está fazendo mal, mas ele não segura, porque a coisa já está maior do que ele. É um automatismo que criou no cérebro. Então ele vai se tornar cada vez mais, entra o termo popular que a gente usa, viciado, um dependente.
Quanto mais ele ceder, mais esse sistema de recompensa piora. Tá? E tem um agravante. Esses sistemas de recompensa, eles saturam. Chega uma hora que, de tanto liberar dopamina, precisa de mais, porque aquela quantidade de dopamina não é mais suficiente. Aí o cérebro começa a ter que fabricar mais dopamina e liberar mais dopamina. Então começa a esgotar esse recurso no cérebro. E chega uma hora que a quantidade máxima de dopamina que o cérebro produz para aquilo ali não é mais suficiente. E eu não tenho mais para tirar dali. O que é que acontece? A pessoa precisa mudar de nível de satisfação. Tá? Então, por isso, todos os vícios começam pequenininhos e terminam gravíssimos, se não forem interrompidos. Porque vai pedindo mais, e agora chegou no limite. Não tem mais jeito. Agora eu preciso de outra coisa. Então, o vício em pornografia, por exemplo, é assim. Quando você conversa com pessoas que têm dependência de pornografia, elas dizem, eu comecei vendo sexo comum. E às vezes uma foto era suficiente para me dar mexer comigo. Depois não servia mais, eu tinha que ver uma coisa mais diferente, porque eu não sentia mais satisfação com aquilo. Mas aquela coisa diferente agora também já não serve mais, eu tenho que ser uma coisa mais agressiva. Aí termina o pessoal envolvido em coisas bem pesadas. Bem pesadas. Dentre elas, zoofilia, pedofilia, orgias grupais, né? Sadomasoquismo. Ninguém começa com isso. Isso vem do exercício de ceder. E o cérebro não está entendendo, ele não raciocina sozinho. Ele só responde automaticamente àquilo que está acontecendo. Está alimentando, dopamina, tá bom, o negócio está bom, estou aliviando aqui a minha tensão. Me relaxa, né? Depois o resultado é pior. Quando você conversa com adictos químicos, né, dependentes químicos, a conversa é a mesma. Cara, o pessoal diz aí que não tem esse negócio de droga de entrada, não tem. Comecei lá atrás com maconha, fumando um baseado por mês. Hoje eu cheiro cocaína todo dia. Hoje eu estou no crack. Eu tenho amigos que ficaram dependentes de crack. Eu conheço a história. Lá atrás era um baseado. Os mecanismos são exatamente os mesmos. O videogame, os jogos eletrônicos, né? A internet, redes sociais, televisão, muitas vezes. Você sabia que eu tive pacientes já lá em Fortaleza viciados em série da Netflix? A pessoa faltava o trabalho, mentia que estava doente porque não podia interromper a série, tinha que terminar a temporada. E eram as temporadas que tem 200 episódios. Né? Mas não termina nunca esse negócio. A pessoa perde o senso de consequência. Né? Cara, eu posso perder meu emprego. Tá? Abandono de família. Tem umas notícias aqui horripilantes que a gente ainda vai ver. Então isso é o sistema de recompensa. Deu para entender? Eu procurei falar da maneira mais simples possível, porque é claro que tem muitos detalhes que não estão explicados aqui. Tá? Então, isso aqui é uma cartilha que faz parte de uns materiais que depois vocês vão poder ter acesso. O sistema de recompensa do cérebro. Olha só como é que funciona. Que delícia esse chocolate. Tem alguém aqui que me disse hoje que é doido por chocolate. Quando você tem uma experiência prazerosa, o cérebro produz um neurotransmissor chamado dopamina, que eu expliquei, e isso ativa o sistema de recompensa. A raiz da dopamina está na área tegmental ventral, uma região rudimentar do cérebro que garante uma grande força biológica. A dopamina percorre outras áreas até chegar ao córtex pré-frontal, nossa jovem área de modulação. É ele que vai dizer que você está satisfeito e deve parar de comer. Então o córtex pré-frontal é o racional, ele vai dizer, olha, tá bom, come mais não, né? Já comeu chocolate demais, vai dar dor de barriga, assim por diante. Se comer chocolate realmente lhe deixou feliz e satisfeito, seu cérebro registra que aquilo é prazeroso. Está batendo com o que eu expliquei? E, portanto, é um comportamento que deve ser repetido. Ora, se é bom, tem que ter de novo. Claro. Posso comer outro? Vem essa pergunta, né?
Como o seu cérebro já sabe que comer chocolate é bom, a área tegmental ventral pede que você repita essa ação. E ela vai usar toda a sua força biológica para isso. Mas quando a informação chega ao seu córtex pré-frontal, vem a modulação. O córtex pré-frontal ele tenta controlar aquilo, porque ele percebe que não pode ser algo fora de controle. Você exerce nessa ainda recente capacidade de ser mais racional e pensa se deve mesmo comer o doce. Então, opa, peraí, deixa eu pensar direitinho aqui. Então, a chance existe, viu, gente? A chance de decidir está lá. Ocorre, então, uma batalha entre as informações enviadas pela razão, o córtex pré-frontal, e pela emoção, a área tegmental ventral. Se você deixar a emoção vencer, ou seja, cedeu à vontade, ao impulso, e repetir frequentemente o comportamento prazeroso, ele vai ganhando força e fica cada vez mais difícil de resistir a ele. Chega de chocolate, vou comer fruta. É igualzinho, né? Como interromper esse ciclo? Seu cérebro não vai deixar de achar o chocolate prazeroso se você decidir parar de comê-lo. Parei de comer, o cérebro vai continuar pedindo. Porque não é bom? O cérebro não vai mudar de ideia, ele não veio mais não, chocolate. Então é porque chocolate é ruim. Não, não é assim que o cérebro funciona. Ele vai ficar com saudade do chocolate. Então, basta só interromper? Mas ele pode começar a perceber que comer fruta também é bom. Ah, então eu posso continuar gostando de chocolate. Mas se eu consigo desenvolver o gosto pela fruta e tentar mostrar para o meu cérebro que aquilo ali também é saboroso, é bom, aí o cérebro começa a entender isso. Se você comer fruta frequentemente e passar a se sentir bem com isso, essa ação vai começar a ativar seu sistema de recompensa e ganhar um ciclo só para ela. Está tudo aqui, ó, em como a gente usa a nossa mente. E a gente tem decisões que podemos tomar. Mas isso não significa que todo mundo sinta prazer comendo fruta, certo? Não basta insistir em um comportamento para que ele se torne interessante. A pessoa pode comer aquela mesma fruta todo dia, mas se ela não gosta, ela não vai passar a gostar só porque ela está comendo com frequência. O que estimula uma pessoa pode não trazer o mesmo efeito para outra. O importante é você encontrar quais frutas e chocolates fazem você feliz. O sistema de recompensa está aí para deixar a vida sempre prazerosa e equilibrada. Então, existe o que fazer para evitar ser dominado, né? A Bíblia fala muito sobre domínio próprio. Ela diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, eu posso desenvolver. Fruto é uma coisa que se desenvolve, né? Se desenvolve o fruto, ele não já nasce pronto, ele vai formando. Então, o domínio próprio, por ser um fruto do Espírito, junto com os outros frutos do Espírito, ele é desenvolvido. Eu aprendo a ter domínio próprio. Não simplesmente tenho e pronto, não. Então, exige esforço, exige dedicação, dá trabalho desenvolver domínio próprio. O apóstolo Paulo fala também que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, lícito é o quê? É que eu posso. Eu posso comer chocolate, eu posso jogar videogame, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não devo deixar que isso me domine. Na hora que qualquer coisa, qualquer uma, começa a me dominar, eu já estou entrando pelo cano. O negócio já vai no caminho ruim. É ou não é? Ficou claro aí, gente? Legal, que bom que vocês entenderam. Então, Ricardo, tu só está mostrando coisa ruim. Então quer dizer que a tecnologia é mesmo má e prejudicial? Vocês mudaram de ideia? Ou continuam pensando a mesma coisa no começo? Que a tecnologia é neutra. Ela não é má nem boa. Depois de tudo isso que eu mostrei aqui, vocês viram o que a tecnologia faz com o cérebro? E aí, ela é má? Puxa vida, não convenço vocês não, é? Pessoal difícil, rapaz. E ainda tem efeitos físicos, né? Vários efeitos físicos. Da inatividade, porque as tecnologias, elas tiram de nós a atividade física. A gente deixa de andar, a gente deixa de se mexer, né? Eu me lembro que quando eu era menino, os automóveis, né? Eles, para você baixar ou subir um vidro, tinha uma alavanca que você girava, né? Quem lembra disso aí?
Né? Sobe o vidro, baixa o vidro. Né? Eu me lembro do tempo que não existia carro automático. Todo carro você tinha que passar marcha, pisar nos pedais, passa marcha. Né? Hoje o carro anda sozinho, praticamente. Eu me lembro do tempo em que a televisão tinha o seletor de canais. Quero mudar de canal. Tenho que me levantar do sofá, ir até a televisão, pego o botão e faço tlac, 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 tlac. Né? Para encontrar. Aí depois tem que sintonizar. Vai na sintonia porque eu mudei de canal, mas o canal tá ruim a imagem. Vai sintonizando aí até encontrar a sintonia fina. Né? E a antena, que ficava tentando encontrar a posição da antena para a imagem ficar mais nítida. E às vezes ainda tinha que pegar um bombril para colocar na ponta da antena. Não. Gente, era muito trabalho. Hoje o que é que a gente faz? Tem um bichinho desse na mão, é só... Só aperta. É um movimento de dedo, quase não gasta energia. Mínima. Então a tecnologia é maravilhosa porque ela nos poupa de muita coisa, mas ela também traz uma série de consequências negativas. A gente não se mexe mais, o corpo pede pinico, né? Como diz aqui no Nordeste. Não é, não? E esse aqui é um dos problemas, chamado text neck, que é a má postura no celular. Ó. Essa posição aqui do pescoço inclinado, olhando para cá, desenvolve um problema sério na região cervical, comprometendo tendões, músculos e coluna cervical. Tá? E adoece, pode virar uma doença crônica, com dores horríveis. Então, isso os ortopedistas estão tendo que lidar com isso aí. A pessoa chega lá, doutor, não sei o que é isso não. O que é isso? Você usa demais o celular? Eu uso. Está aí. A Austrália quer exigir autorização dos pais para os filhos até 16 anos poderem usar redes sociais. O governo está tão horrorizado com o prejuízo que as redes sociais causam às crianças e adolescentes que, de 16 anos para baixo, o governo está querendo que os pais autorizem por escrito para poder eles terem direito de usar. E a inteligência do ser humano está regredindo. Está caindo, gente, a inteligência. Por quê? Eles foram atrás de saber e um dos motivos principais são as novas tecnologias. Porque elas tiram da gente a necessidade de pensar. É muito fácil, tudo é muito fácil. Você acessa fácil, você consegue fácil. Além de fácil, ainda é rápido. Né? Eu estava descrevendo para vocês como era a internet lá atrás, que você tinha que esperar que a conexão desse certo, a velocidade era, você entrava num site, tinha que esperar que o site carregasse, aí ficava em faixas, né? Esperando ali. Hoje é assim, entra no site, demorou meio segundo. Ah, que negócio demorado, esse computador não presta mais nessa internet, está muito ruim. As pessoas estão agoniadas, aceleradas demais, impacientes e impulsivas, porque tudo é muito rápido e muito fácil. Quando não vem, então não tem mais tolerância à frustração. Isso tudo mexe com o comportamento, né? Com a emoção. E a inteligência está regredindo. Não tem que pensar, está tudo pronto. Tecnologia demais pode prejudicar o cérebro das crianças. Olha o que é que o Fabiano de Abreu é um PhD em neurociência. Ele diz: o uso de aparelhos eletrônicos como celular e TV é responsável pelo desenvolvimento de problemas cognitivos. Estudos mostraram a relação entre o vício à internet e alterações encefálicas, chegando a afetar 38 áreas distintas do cérebro. O excesso de exposição às telas está relacionado com problemas como sonolência diurna, dificuldade de memorização e de aprendizagem. Oi. Às vezes a gente pergunta sobre algum assunto a um adolescente, ele tem o conteúdo, pronto, é isso. Sim, já vi, sei o que é. Você pergunta, mas por que isso está acontecendo? Aí já fica mais complicado, né? Porque é essa possibilidade de pensar e de construir algo do porquê, o que é que gera, ou que gerou aquela situação, ou as consequências daquilo é que são mais complicadas. É verdade. E isso tem duplo problema. Nós temos o agravante dessas tecnologias que são mal usadas, as tecnologias não têm culpa, né? O mau uso das tecnologias
gera esse equívoco de achar que eu ter o dado é suficiente. O que eu vou fazer com ele? Não sei, não importa. Eu tenho o dado. Isso é piorado pelo nosso sistema de ensino. Porque o sistema de ensino brasileiro ainda é muito fundamentado na transmissão de informação. Eu sou o detentor do conhecimento, que eu sou professor, estudei aquilo, então tudo que está nos livros está aqui na minha cabeça. Aí você, aluno, não estudou nesses livros, não fez a faculdade que eu fiz e a sua cabeça não tem isso. Como eu penso no tempo da Idade Média, porque no tempo da Idade Média você tinha que transmitir a informação porque não tinha outra maneira da pessoa ter acesso. Certo? Ela queria saber alguma coisa, ela ia atrás de quem já sabia, ou ia atrás dos mosteiros, onde tinha as raras bibliotecas, e procurar a informação lá. Mas hoje não é mais assim. Todo mundo tem a informação aqui. Todo mundo. É só apertar um botão e você tem a informação. Não precisa mais nem do livro em si físico, se a pessoa quiser. Então, como é que eu posso manter um ensino baseado na transmissão de informação? Não tem mais nenhum sentido. Eu estou dizendo que o aluno é incapaz de aprender sozinho. Ele não pode ler o livro e entender o que está escrito, ele não pode ir na internet e entender o que está escrito, ele precisa de mim para dizer para ele a informação. Então eu transmito. O ensino baseado nisso é um ensino emburrecedor, porque fortalece na cabeça do aluno que ele é um incapaz e só eu é que tenho conhecimento para passar para ele, e eu limito o ensino em passar conhecimento. O ensino correto para os tempos de hoje é o ensino que Jesus praticava. Como é que Jesus ensinava? Ele apresentava uma situação problema. O pessoal colocou esse nome bonito, né? Situação problema. É o que Jesus fazia. Ele estava com os discípulos e dizia: vou contar uma história. Aí contava. Então ele pegava uma cena do cotidiano e ele dizia: está vendo ali? E aí ele mostrava o que estava acontecendo, ou contava a história, e lançava uma dúvida, uma pergunta, e deixava os discípulos endoidando. Aí os discípulos ficavam tendo que pensar a respeito daquilo, e depois ele vinha e dava o arremate. Ele fazia a aplicação. Né? Isso é um princípio pedagógico que até hoje ainda é o melhor. Ou seja, a informação não é importante. Por que ela não é importante? Porque todo mundo pode acessá-la quando quiser. Se a informação está disponível para todas as pessoas à distância de um clique, então não faz mais sentido eu dar a informação. Então, para que precisa de mim agora como professor? Para ensinar o aluno a usar essa informação. O que é que você vai fazer com ela, o que você estava dizendo? Articular a informação para que ela se torne conhecimento. Isso é o que as escolas deviam fazer, mas a maioria não faz. Uma minoria faz, mas a maioria não faz. Principalmente aqui no Brasil. Primeiro porque isso vai dar trabalho, aí a gente não quer ter mais trabalho. Né? Mas, gente, eu estou me desviando do assunto. Vocês são de lascar também, puxa vida. Maior tempo no celular está associado a comportamento impulsivo e semelhante a vícios em drogas e jogos. BBC News. Pesquisa diz que 46% das mulheres nos Estados Unidos preferem ficar sem sexo a estar offline. Já pensou? É assustador um negócio desse. Overdose de internet diminui capacidade de concentração dos adolescentes. Está vendo aí? Por que os adolescentes... todo mundo agora tem TDAH? É outro vírus? Né? Não, gente, não é vírus de TDAH, não. É consequência do que as pessoas estão fazendo, né? De como elas estão vivendo. Então, passa o tempo em internet sem fazer outras coisas com a cabeça, o cérebro vai atrofiando, literalmente. Notas baixas são resultado de muito tempo em frente ao videogame. Internet alimenta imediatismo, impaciência e ansiedade. Falamos nisso agora há pouco.
Cresce o debate sobre aspectos nocivos de viver o tempo todo na internet. O importante é que a internet está funcionando. Já pensou um negócio desse? Enchente, alagou tudo, mas a lan house, se os computadores tiver energia, o computador estiver funcionando, vamos lá, a gente fica sentado dentro d'água, não tem problema não. Olha só essa informação, gente, como é séria. Ó, crianças brasileiras são as mais jovens a entrar em redes sociais. Sabe quem é que demora mais para deixar os filhos entrar em redes sociais? O Japão. E olha que não dá para comparar o quanto o Japão é tecnológico com o quanto nós somos. Um país altamente tecnológico como o Japão, que tem muito mais acesso às tecnologias, a cada 10 filhos, certo? Um tem acesso à tecnologia antes da idade que deveria. No Brasil, são 6 a cada 10. 60%. A idade ideal, isso é uma questão muito discutida, né? A gente não tem... Quem foi que perguntou aí? Pronto. A pergunta sobre qual é a idade ideal é muito discutível, porque depende de vários fatores, entre eles cultura. Tá certo? Então não é fácil responder isso. A gente vai ver um pouquinho mais na frente aí as notícias falando sobre a exposição a telas. Aí tem algumas sugestões que não há consenso sobre isso ainda, né? Eu acredito que em algum momento vai haver um consenso e o pessoal vai propor algo mais concreto. Games e TV deixam as crianças mais agressivas. Crianças viciadas em TV desenvolvem problemas de atenção. Isso é uma pesquisa na Nova Zelândia. Mais dificuldade em aprender a ler, crianças que veem muita TV. Aí tem aqui, ó, crianças até 2 anos não devem assistir TV. Não é só TV, qualquer tela, até 2 anos. Outros falam em 18 meses. Tá? Então, isso aí já é mais ou menos um consenso. Não é para ter acesso a nenhuma tela nos primeiros 2 anos de vida, porque as pesquisas mostram uma série de sequelas, porque é um período crítico de desenvolvimento da criança. Médicos desaconselham o consumo de vídeos para menores de 2 anos, é outra notícia da mesma coisa. Crianças devem evitar contato com telas até os 18 meses, dizem pediatras americanos. Aqui tem alguns detalhes que eu vou passar. Não deixe o bebê brincar com o celular. Exposição precoce à tecnologia vai criar geração de alienados. E aqui explica por quê, mas depois vocês podem ver, tá? Influência da TV na sexualidade da criança. TV é capaz de reprogramar o cérebro. Olha só, crianças veem TV e não discutem a informação, recebem passivamente, sem analisar. Só veem e observam, consomem sem fazer uma análise. Aí você pode perguntar por que a inteligência está caindo. Está explicado aí. Tempo na frente da TV deve ser controlado. Passar mais de 2 horas por dia assistindo a TV pode causar problemas de comportamento e de sono. 2 horas por dia. Eu conheço uma multidão de famílias onde as crianças passam no mínimo 6 horas por dia vendo TV. E depois das 6 horas de TV, tem o tempo de celular. Depois tem o tempo de jogo. Sobra o quê? Deixa eu contar para vocês essa experiência aí. Ó. O pessoal pegou crianças de 4 anos de idade, escolheram um desenho do tipo frenético, acelerado, nervoso. Eles pegaram o Bob Esponja, que é um desenho desse tipo. Poderia ser outro do mesmo tipo. E expuseram crianças para ver a partir de quanto tempo de exposição elas começavam a ter déficits de atenção, de concentração e tal. 9 minutos. Assistir a apenas 9 minutos do desenho animado Bob Esponja pode provocar problema de atenção e de aprendizagem em crianças de 4 anos de idade. Problema? A velocidade das imagens. Olha só. Ah, Ricardo, mas depois que passa o desenho não volta ao normal? Volta.
Só que ninguém assiste 9 minutos de desenho. Assiste 1 hora, 2 horas, 3 horas de desenho. E ninguém assiste esporadicamente, assiste todo dia. Ao longo de anos. O que é que você acha que vai acontecer? Fica crônico. 65% dos usuários preferem morrer a ficar sem smartphone. É brincadeira, gente. 15% dos entrevistados preferem ficar sem fazer sexo por um fim de semana a passar alguns dias sem o seu aparelho inteligente. 4% dos questionados admitiram que já usaram o smartphone enquanto estavam tendo relações íntimas. 40% preferem ficar sem tomar banho a deixar de usar o smartphone. E 65% afirmaram que preferem morrer a ficar sem. Aí você pergunta para uma pessoa dessa se ela é viciada, ela diz, não. Na hora que eu quiser eu paro. Tá bom. Pesquisa mostra que jogos violentos alteram a funcionalidade cerebral. Excesso de videogame eleva o isolamento e a agressividade das crianças. Preste atenção, gente. Não sou eu que estou dizendo. Eu não sou ninguém. Eu estou só reproduzindo pesquisas que foram feitas e tiveram esses resultados, tá? Estudo diz que games tornam jovens insensíveis. Internet emburrece? Já conversamos sobre isso. Mas, antes da gente demonizar o uso das coisas, a gente deve santificar nossa mente, tá? Porque às vezes a gente quer só o caminho mais fácil, que é o que? A culpa é dali, ó. A culpa é da internet, a culpa é do game, a culpa é do computador, a culpa é do celular. Aí é fácil. Eu me eximo da responsabilidade e boto a culpa lá no objeto, na tecnologia. É do demônio. Foi o diabo que inventou esse negócio chamado celular. Foi o diabo que inventou a internet, tenho certeza. Foi não, gente. Foi o homem que inventou. Agora o diabo, ele se aproveita. Para usar como armadilha, né? Que ele se aproveita. Mas a gente cai se quiser. Então, se a gente santificar nossa mente, ou seja, trabalhar nossa mente para que ela funcione como deve, a gente se vacina contra essas coisas. E aprende a vacinar nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 26 que casou agora e uma de 20. Os 2 jogaram quando crianças e jogam ainda jogo eletrônico. Os 2 têm celular, os 2 têm computador, os 2 têm redes sociais, os 2 acessam a internet. Por que eles nunca se viciaram? Bom, tem vários fatores, certo? Às vezes a pessoa diz, mas Ricardo, eu fiz tudo certo e o meu se viciou. Ok, porque tem outros fatores que não são só o que você podia fazer. Hoje, a família não tem mais o domínio sobre os filhos. Isso é uma ilusão. Quem acha que a família é o principal domínio, né? Que a principal influência sobre os filhos, está enganado. Já foi. Já foi. No meu tempo era, porque você não tinha nada dessas coisas, você só tinha a família. E você ficava com a família. Escola e família. E como não tinha esse monte de entretenimento, a família, quando estava junto, ela estava junta mesmo. Fazia refeições juntos na mesa, brincava junto, passeava junto. Né? Mas hoje isso não tem mais. Está em extinção isso. Quem é que fica com os nossos filhos direto? O mundo lá fora, através da internet. A influência é 24 horas. Quanto tempo um pai e uma mãe que trabalham, que precisam botar comida na mesa, né, que precisam cuidar de várias coisas, quanto tempo um pai e uma mãe hoje consegue estar acompanhando o seu filho? Muito pouco. Quanto tempo as influências externas têm com o seu filho? 24 horas. Aonde ele estiver, ele está na internet. Às vezes até dentro da sala de aula.
Por isso que tem isso aqui. Não é não? Oi. Tem alguns comentários aqui no chat e Certo. algumas questões. Tá. Seguro o para ideal agora. é fazer agora, você acha? Não, é isso que eu estou perguntando. Vamos guardar para o pra final, depois. né? Para a gente correr aqui e tentar terminar a tempo. Então, as coisas não são boas nem más por si sós, isso já é o óbvio, a gente já tem discutido, é o uso que se faz dela que pode ser positivo ou negativo. Então, a solução qual é, Ricardo? É cortar? Eu devo proibir as telas para os meus filhos? Claro que não. Como é que seu filho vai viver num mundo que funciona à base dessas tecnologias? Você não pode isolar ele do mundo, tornar ele um eremita, né? Não dá. Então, é preciso estabelecer formas adequadas para a utilização. Essa é a questão. Não é proibir a utilização ou deixar correr frouxo. Estabelecer normas, regras, limites adequados, do jeito certo. Esse é o ponto. É fácil? Vocês já sabem que não é. Mas isso não significa que a gente não vai fazer só porque é difícil, é trabalhoso. E as estatísticas mostram que a maioria dos jovens e crianças não usa o mundo digital para aprender e pesquisar. Olha só, nós vivemos na era da informação e do conhecimento, onde, como nunca na história da humanidade, a informação e o conhecimento se tornaram fáceis de acessar. Que coisa incrível. Mas não adianta, porque a maioria das pessoas que usam essas tecnologias não buscam isso. Informação e conhecimento. Elas buscam só entretenimento. Só aspas, né? Claro. Bom, então se a gente está falando de entretenimento, então vamos mudar a pergunta. Em vez de falar de internet, etc., vamos perguntar, o entretenimento é bom ou ruim? É a mesma coisa. A resposta é a mesma. Depende de como você usa o entretenimento. Mas hoje a gente sabe que a nossa sociedade é a sociedade do entretenimento. As pessoas buscam se entreter porque elas não conseguem enfrentar os seus desafios. As lutas da vida, as dificuldades que cercam a gente, às vezes são tão pesadas que a pessoa não sabe enfrentar ou não quer se dar o trabalho de enfrentar, então ela vai se entreter. Preste atenção e pense no mundo que lhe cerca, a sociedade que lhe cerca. O que é que ocupa, fora o trabalho, o que é que mais ocupa as pessoas? Que toma mais horas das pessoas? Entretenimento. Uma infinidade de tipos diferentes de entretenimento. A maioria deles é ótimo. São entretenimentos legais, mas as pessoas não se satisfazem. Tem que se entreter todo o tempo. Uma frase que eu não aguento ouvir. Nunca aguentei, gente. E até hoje eu não aguento ouvir. Estou sem nada para fazer. Olha, não tem condição. Como é que alguém pode não ter nada para fazer? O que é que a pessoa está querendo dizer? O tipo de entretenimento de que ela gosta não está disponível e, portanto, ela considera que não tem nada para fazer. Não considera nem que tem outros tipos de entretenimentos. Mas como não é o que ela gosta, ela acha que não tem alternativa. E nem se fala de outras coisas que são saudáveis, né? E que até podem entreter também. Mas não tenho nada para fazer. Ai, que saco. Tá muito chato isso daqui, né? Não tem nada para fazer. Agora dê um celular conectado. Fica o dia inteiro. Por quê? Porque agora tem o que fazer? Entretenimento. A cabeça se entrete. Mecanismo de recompensa. Dopamina. Alivia. Se eu parar, eu fico pensando besteira ou não sei o que fazer. Gente, não aceite ninguém dizer que está sem nada para fazer. Dê uma lista de 50 opções. Eu tiro do bolso uma lista de 50 opções que tem para fazer em qualquer momento. Não é?
Casal chinês vende filhos para manter vida em jogos online. Já pensou? Onde é que pode chegar? Jovem espanhol é internado por 2 meses devido a grave vício em Fortnite. Caso é inédito. É aqui onde entra o papel da educação. Os pais e a escola têm o dever de ajudar a pôr ordem no uso da tecnologia. Se não forem os pais e a escola, quem vai colocar ordem? Quando a escola cria uma caixa dessa aqui, ela está fazendo isso. Eu estava ouvindo hoje o relato. Os alunos primeiro, vai tomar meu celular? Mas como é que eu vou ficar sem o celular? Chaqueta, menino, bota o celular aqui. Depois, estão felizes porque estão fazendo coisas que antes eles achavam que não tinha graça. E estão lá, fazendo atividades e dizendo, como é legal. Nem ligam mais para o celular. É uma descoberta. Né? Eu estava contando hoje no almoço que eu vi uma reportagem, era tipo um documentário, né? Sobre isso que nós estamos conversando aqui, que mostrava 3 amigas. E esse documentário não era um documentário, não, era um programa que eles faziam, as pessoas pagavam para esse programa ou contratavam esse pessoal do programa para eles internarem pessoas dependentes. Internação compulsória. Era tipo uma armadilha. E nesse episódio que eu assisti, 2 amigas armaram a armadilha para poder pegar uma amiga que era viciada em celular. Ela era tão viciada que ela levava o celular para o banho. Porque ela não aguentava, no tempo que ficava no banho, ficar sem olhar o celular. Então ela tinha que olhar o celular no banho. O que aconteceu? Aprontaram com ela lá, levaram a moça para um local que ela achava que era um passeio que eles iam fazer. A moça acabou sendo surpreendida lá. E aí, quando as amigas revelaram, ela ficou com ódio das amigas, né? Com muita raiva. Vocês esculhambou com elas, disse um bocado de coisa lá. E elas lá chorando e tudo, mas sabiam que aquilo era para o bem da amiga. E aí tomaram o celular da amiga e tal, internaram a menina lá. E ela ficou um dia, aí filma tudo, né? Ela esbravejando, chutando a parede e tal. Não vou ficar. 2º dia, 3º dia foi passando, aí eles mostram lá na frente. Ela se reencontra com as 2 amigas, ainda lá na clínica, e ela agradecendo as amigas. Porque ela diz, muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim. Eu estava escrava e não sabia. Eu estava cega, olha, eu não enxergava isso que agora estou enxergando. Eu agora estou descobrindo prazer em coisas que eu nem imaginava. Eu estou conseguindo dar uma passeada num jardim e olhar as flores, olhar as plantas, olhar os passarinhos. Isso não existia mais para mim. Eu estou sentindo prazer em comer. Eu estou sentindo prazer em tomar um banho, né? Prestando com calma, prestando atenção no que eu estou fazendo, sentindo o cheiro do sabonete e tal. E ela começou a descrever tudo de bom que ela estava conseguindo fazer, que antes tinha morrido para ela. E a gente vê isso acontecer com várias pessoas em várias proporções. Quando elas são privadas, eu vi esse era um documentário na Coreia do Sul, que foi o primeiro país no mundo a criar clínicas de internação só para adicção tecnológica. Maioria criança e adolescente. Primeiro o governo ficou em pânico porque eles disseram, se continuar como está, a sociedade vai ficar disfuncional porque essas crianças e adolescentes vão crescer e não vão conseguir tocar o país. Não vão conseguir ser os empresários, os professores, né? As donas de casa, as executivas e tal. Tudo que um país precisa para funcionar vai morrer porque essas pessoas não conseguem produzir nada, elas só jogam. E aí o governo estabeleceu primeiro uma medida para que os pais tomassem providências. Não funcionou. Primeiro porque alguns pais não deram a mínima e outro porque alguns pais não conseguiram, os filhos não obedeciam. Aí o governo, mais desesperado ainda, estabeleceu que era internação compulsória.
vamos internar esses adolescentes, esses jovens que não obedecerem às regras do decreto anterior. E abriram 200 clínicas no país na época. E a China abriu 300 clínicas. O Brasil tem uma, em São Paulo. Aí eu vi a cena, né? Os pais chorando e o adolescente sendo levado à força pelos enfermeiros, chorando também, gritando, chamando os pais de traidores, não quero isso e tal. Levaram lá para dentro, os pais ficaram lá angustiados, mas entenderam que o filho deles estava doente. Alguns meses depois, eu não lembro agora quanto era, 2 meses, 3 meses e tal, tem o reencontro do menino com os pais. E o menino dizendo, obrigado. Obrigado, papai e mamãe, porque a minha vida agora é outra. Eu não quero mais ficar viciado nisso aí. Eu não sabia que eu era viciado, mas eu estava cego. A vida tem tanta coisa legal que eu não enxergava. Olha que lindo o depoimento. Né? Isso está aí, gente, na nossa frente todos os dias. É preciso estabelecer com clareza o que, como, quando e por que usar a tecnologia. Hoje fizeram uma pergunta no podcast que eu não respondi, porque o assunto desviou e tal, que é como é que o que é que eu faço com meu filho se eu tenho que usar o celular, por exemplo, para pedir um Uber, para poder fazer uma conta na calculadora do celular, ou para qualquer outra função, que são as funções que a gente usa hoje no dia a dia. O celular tem tudo nele. Mas aí eu digo para o meu filho que ele não pode ficar pegando no celular todo o tempo, mas ele olha e eu estou pegando. Mas ele não sabe que eu não estou jogando no celular, não estou me entretendo com o celular, eu estou fazendo coisas que só tem lá. Como é que eu vou pedir um Uber se não for usando o celular, por exemplo? Ele olha e diz, meu pai fica no celular. Como é que eu faço? Gente, é simples. Diz. Ah, mas dá trabalho. Dá. Mas paciência. Diz, olha filho, papai está pegando o celular para pedir o Uber, que a gente vai para tal lugar de Uber. Estou pegando aqui para pedir o Uber. Olha filho, papai está pegando o celular aqui para fazer a conta do restaurante, quanto é que eu vou pagar aqui no que a gente comeu. Tá certo? E a criança vai entendendo que aquilo ali é um instrumento utilitário para determinadas coisas. E para esse uso está tudo bem. Mas ele não vai ficar pensando, papai está no celular jogando, papai está no celular na rede social, não sei quanto tempo, né? Exatamente. Então, essa é a comunicação. Importante. Alguém falou, não? Ah, perdão. Oi. Quando a gente esquece assim de considerar, né, que a criança ela é um serzinho capaz de lidar, por exemplo, com as pequenas esperas, com a situação do eu não tenho agora o que fazer, mas eu posso descobrir. Né? E muitas vezes o celular ou o eletrônico, ele surge como algo para ajudar a criança a preencher. Né? Mas eles são super capazes de reinventar. Sim, claro. Eu me lembro quando eu era menino que eu brincava sozinho de várias coisas. Quando não tinha brinquedo disponível, eu inventava o brinquedo. A criança tem esse potencial, toda criança tem, mas a gente tira dela. A gente tira facilitando as coisas. Então, quando você dá o celular, você está impedindo que a criança desenvolva a criatividade que é inerente a ela. Né? Tecnologias, o jornal da USP, hein? Tecnologias imersivas na educação, como a inteligência artificial, podem prejudicar o neurodesenvolvimento infantil. Está dizendo que a inteligência artificial não é boa? Não, não está dizendo isso. Ele está dizendo que há um lado da inteligência artificial que prejudica o neurodesenvolvimento infantil. Por quê? Por causa disso tudo que nós estamos falando, as facilidades. Fazer algo que eu poderia fazer, aí a inteligência artificial faz por mim. Eu não aprendo mais. Você quer ver um exemplo? Quem é do tempo que você, para chegar num local que você tinha que chegar de carro, por exemplo, vou num comércio, na casa de não sei quem, onde é que fica? Tu vai por não sei aonde, passa não sei aonde, tem tal referência, papapá. Se tu se perder, tu pergunta. Quantas vezes eu parava o carro
esperava uma pessoa passando, ei, amigo, não sei o quê, onde é que fica não sei o quê, né? A rua tal. Pronto. Aí você fazia isso uma vez. E a sua mente aprendia o caminho porque você teve trabalho. Você foi sujeito ativo naquele processo. A mente aprende. Hoje nós temos um bichinho chamado GPS. Ninguém sabe mais o caminho de canto nenhum. Né? Não, acabou a carga do celular, o GPS apagou. Lascou-se. Lascou-se. Estou perdido no meio do tempo, não sei nem voltar para casa. Né? Gente, se nós temos função cerebral para isso, se você não exercita isso, você perde a função cerebral. Certo? E nós estamos nos emburrecendo. Quem vai duvidar que o GPS é uma bênção? É genial. É genial, o GPS faz coisas incríveis. Mas eu, Ricardo, só uso o GPS quando não tem jeito. Por quê? Porque eu sou de outra geração. Eu aprendi a me localizar geograficamente sem o GPS. Então hoje eu uso o GPS. Uso, claro, é um recurso maravilhoso. Mas só quando é aquilo que eu digo, cara, esse daqui eu vou precisar do GPS, porque é um lugar que eu não conheço nada. E hoje as cidades são diferentes, são perigosas, né? Tem lugares que você não pode parar o carro no meio do tempo, abrir o vidro para perguntar a alguém. Vai que o cara é um bandido. Então essas coisas me fazem usar o GPS. Mas quando eu sei que eu não preciso do GPS, que a minha cabeça é suficiente, eu não uso. Por quê? Porque eu não quero perder essa função. Então, de novo, é o uso. Mas a gente tende a querer o mais fácil. Aí usa para tudo. Vai no lugar que sempre foi e sabe onde é. Ainda assim liga o GPS, que é para poder garantir, né? Eu acho que eu sou uma exceção ainda no mundo. Eu pouco uso o celular. Aí você sofre a crítica por não usar o celular. Claro. Por exemplo, quando eu peço uma informação do local, aí as pessoas dizem, e o GPS? Quando eu pergunto, quando é o aniversário de alguém? E o Facebook? E aí você termina, parece que esse mundo não é o meu. É verdade. Então, eu acho que ainda tem isso, que lá em casa, eu sirvo de chacota. Porque eu não sei, um dia desse apareceu, eu acho que era TBT, e o povo... não sei o que lá, e foto. Eu digo, o que foi que aconteceu, que é tanta foto? Mãe, é porque é quinta-feira. Tá, toda quinta-feira bota foto. Eu digo, tá certo. Obrigado pela informação, eu não sabia disso. Mas é verdade. Às vezes acontece comigo, certo? Como eu gosto de aprender os caminhos na minha cabeça, então eu às vezes pergunto, Ricardo, passa aqui na minha loja. Fica onde? Não, bota o nome dela aí no GPS. Não, fica perto de quê? Vou no consultório médico, que eu nunca fui. Por favor, fica perto de quê? Não, o senhor não tem GPS? A atendente me pergunta. Eu digo, tenho, mas não quero usar. Me diga onde é, minha filha. Não é? É fogo, rapaz. Como o uso excessivo de celular impacta o cérebro da criança? O contato exagerado com as telas na infância e na adolescência pode ter impactos profundos na saúde da mente e do corpo. E agora... Tarã! Ricardo, e se eu resolver ser mais criterioso ou criteriosa nessa área com os meus filhos? Aí o pessoal vai dizer assim, não faça isso porque o mundo hoje é tecnológico e vai se tornar mais ainda. Então você vai privar os seus filhos de se preparar para esse mundo. Isso vai prejudicá-los profissionalmente, socialmente, assim por diante. É um bom argumento? É um bom argumento. Para você parar e dizer, ixi, é mesmo, né? Então talvez eu tenha que pagar o preço de todos esses riscos de vício e tudo mais, de diminuir a inteligência, né, e tal, para não deixar os meus filhos privados de habilidades que eles podem desenvolver no mundo da tecnologia. Como pode fazer mal a eles se eu resolver privá-los e as consequências quais vão ser? De novo, o equilíbrio. É possível que a gente permita que os nossos filhos mergulhem em tecnologias muito mais do que nós mergulhamos. Sim, é possível. Sem eles adoecerem, sem eles terem esses prejuízos todos. Basta que esse mergulho seja
pensado, ponderado, equilibrado. A criança não tem que jogar 14, 16 horas por dia de videogame para ela ter uma habilidade tecnológica e ingressar no mercado de trabalho do futuro, não. Não é preciso, isso é mito. É um argumento válido do ponto de vista de uma discussão, mas ele não se sustenta. Então não caia nessa armadilha. E tem mais. Os ícones dessas modernas tecnologias, como Steve Jobs, fundador da Apple, criador do iPad, do iPhone, Bill Gates, fundador da Microsoft, praticamente o cara que inventou o computador pessoal, né? Muitos programadores de games e de outras coisas da internet, das grandes empresas da internet lá no Vale do Silício, essa turma não deixa os filhos chegarem perto de tecnologia. Não deixavam, né? Porque hoje os filhos já estão grandes. O Steve Jobs, tá aí, ó. Não deixava os filhos brincarem com iPads, que ele inventou. Por quê? É incoerência dele? Inventar uma coisa que não deixa os filhos usarem? Não, não é incoerência, não é coerência, porque ele inventou o iPad e o iPad é uma coisa muito boa. Quem é que não sabe a utilidade excelente que um tablet tem? Como um celular também. Ninguém está negando isso aqui. Mas o Steve Jobs nunca mandou a gente dar celular, nem iPad, para os nossos filhos pequenos. Ele criou e botou à venda. A gente faz com isso o que a gente quer. E ele diz, eu não dou para os meus filhos. Até os 13 anos, meus filhos não tocam em nada disso. 13 anos, adolescentes. Depois eu começo a liberar. E, aos poucos. Bill Gates, a mesma coisa. Ele disse, não, na minha casa meus filhos mexem em computador, mas só depois que eles já estão apaixonados pelos livros. Só depois que eles já cumpriram suas tarefas, né? Escolares e tudo mais. O Bill Gates. Mas nós achamos que não. Eu vou dar logo, o menino já nasce com o celular, né? Quando sai, o neonatologista já bota na mão do menino lá, vai se entretendo aí, meu filho. Tá quase desse jeito já. E depois a gente reclama das consequências. Temos que ponderar isso, gente. Se esses caras aí agem desse jeito, por que nós não agimos? Não, eu não posso privar meu filhinho menor de 13 anos de uma coisa dessa. Por quê? Será que os filhos do Steve Jobs se tornaram disfuncionais nessa sociedade, incapazes de se encaixar profissionalmente, só porque foram privados na infância, né, ou foram restritos de ter acesso a determinadas coisas da tecnologia? Duvido. Talvez eles estejam até muito mais bem empregados do que outros, porque devem ter desenvolvido mais algumas inteligências e habilidades que hoje estão quase extintas. Tem uma mãe aqui no chat falando que o equilíbrio hoje também precisa ter a premissa da obediência, de trabalhar a obediência nos filhos para que se consiga esse equilíbrio. Porque Perfeito. se não se trabalhar essa questão também fica mais complicado ainda. Né? E como é que se trabalha a obediência? Tem que pagar um preço. O problema é que nós, e eu não culpo nem um pai nem uma mãe, porque não é fácil. Mas o problema é que nós não queremos pagar o preço. A gente não quer ter o trabalho. O menino esperneou, está chorando, enchendo o saco, eu chego cansado do trabalho, e o menino quer aquilo dali, eu vou dar logo. Não quer pagar o preço. O meu filho, hoje já casado, né? Quando era pequenininho, ele aprendeu a escalar o berço. Antes de chegar à idade de a gente transformar em cama, ele aprendeu a escalar o berço. Ele sempre foi meio grandinho, é mais alto do que eu, tem 1,90 m, calça 48. O pé é tão grande que se ele morrer, ele morre em pé, não cai, né? Aí ele vinha, gente, cada noite, meses seguidos, ele acordava de madrugada, escalava o berço, vinha caminhando para o nosso quarto
e subia na nossa cama. E eu dizia, volta para lá. E eu levava ele de volta para a cama dele 4, 5, 6, 7 vezes numa noite, numa madrugada. Durante semanas e semanas. Ele vinha e eu voltava. Até que um dia ele não veio mais. Qual foi o preço que eu paguei? Muitas noites de sono perdidas. Valeu a pena? Valeu. Porque isso deu a ele um aprendizado que até hoje tem validade. Certo? Paguei o preço. Mas tem que estar disposto. Algumas dicas, novas tecnologias também têm limitações, tem que lembrar disso. Quando você recebe uma nova tecnologia, tem que lembrar, olha, ela também tem limitações. Não é só a tecnologia anterior que foi substituída que tinha limitações e por isso foi substituída. As novas também têm, que é para poder o pessoal não endeusar as novas tecnologias, tá? A gente traz tecnologias novas para a sala de aula, mas o velho quadro ainda está lá. Ainda serve, né? O pincel e o quadro ainda têm utilidade. Aqui não pude fazer os trabalhos de casa porque o meu computador tem um vírus, assim como todos os meus lápis e canetas. Computador quebra, computador descarrega, né? E assim por diante. Aí pronto, paralisa a minha vida? Não, eu posso usar alternativas. É uma limitação da tecnologia, então eu preciso manter uma alternativa. Eu estava vendo o Steve Jobs e o Bill Gates, eles dizendo que na casa deles, na era digital, eles em casa preferiam uma vida analógica. Olha que interessante. Né? Não há ícones para clicar, querido, é um quadro negro. O menino está perguntando, apertar onde? Novas tecnologias, novas mídias devem se tornar soluções, jamais problemas. Olha se isso aqui não é verdade, gente. Meses de internet grátis, mais horas de filmes na TV, minutos sobrando no celular e nem um mísero segundo a mais no meu dia. Ou seja, a gente vai incorporando mais coisas que nos ocupam. Antes era o computador, mas agora tem computador com internet. Depois a internet não é só no computador, ela também é na TV e no celular. E agora o celular eu posso levar para onde eu quero, então a internet vai comigo para todo lugar. E assim eu vou me ocupando cada vez mais. Antes, ninguém conseguia se comunicar comigo se eu não estivesse num local que tinha telefone. Rapaz, preciso falar com o Ricardo. Sinto muito. Indisponível. Estou num local que não tem telefone, você não vai me achar. E agora? Agora se vira, ninguém vai morrer, vai dar certo. Hoje, não tem como você escapar. As pessoas nos localizam em qualquer lugar, em qualquer hora, no meio da madrugada, né, de fim de semana, feriado. Tá? E aí é terrível, porque você não tem mais privacidade, você não tem mais seu tempo. Eu lido hoje com pessoas sofrendo de síndrome de burnout, porque na pandemia o pessoal diz, ai, que legal, vamos trabalhar home office. Lascou-se. Porque no home office não tem mais expediente. O patrão se comunica com você 2 da manhã e não responda não, para ver uma coisa. No domingo. Mas patrão, antes não tinha, eu não trabalhava de domingo. De domingo eu ficava com a família. Que conversa é essa, rapaz? Ah, vamos trabalhar. E está lá digitando e trocando o WhatsApp e tal. É complicado, né? Não tem, o dia não aumenta. Aumenta as coisas que a gente inclui no nosso dia. Então vai ficando cada vez mais difícil. E aí o cérebro tem uma hora que ele se revolta, né? O menino assistindo televisão, o cérebro, chega! Aonde você vai? Estou me sentindo inútil. Foi ler. E isso aqui a gente vê, ó. Onde estamos indo, papai? No parquinho. Mas o que tem lá? Tem gangorra, balanço, escorregador e Wi-Fi. As crianças antes da tecnologia nas férias. E agora as férias após a tecnologia. Pandemia, né? Só precisamos ser cuidadosos e saber dosar. E as últimas notícias. O uso excessivo de celular pode levar a ansiedade, tremor e até depressão. Deixa eu pular aqui algumas coisas. Sinais de que alguém pode estar viciado em jogos eletrônicos.
passa muito tempo no computador ou videogame, entra na defensiva quando confrontado sobre o problema, perde a noção do tempo, prefere passar mais tempo nos jogos do que com amigos e familiares, perde o interesse em atividades que antes eram importantes, torna-se socialmente isolado, irritável ou rabugento, estabelece uma nova vida social apenas com amigos online, negligencia trabalhos escolares e sofre para conseguir boas notas na escola, gasta dinheiro em atividades inexplicáveis, aparece coisa no cartão de crédito, ninguém sabe de onde veio, tenta esconder que passou algum tempo jogando, e especialistas concordam que os jogos possuem características viciantes, que são a gratificação instantânea, o ritmo acelerado e a imprevisibilidade. Tudo o que caracteriza uma dependência está presente nos jogos eletrônicos. Sabiam que o príncipe Harry quer proibir o jogo Fortnite no Reino Unido? O príncipe ficou horrorizado com os danos que o Fortnite causava nas pessoas. Essa psicóloga infantil compara o Fortnite com heroína, droga grave, né? Droga pesada. Pais lá no Canadá querem processar Battle Royale por causar vício em filhos. Fortnite. Menina de 9 anos é internada por causa de vício em Fortnite. Nem limitar o tempo de curtição no Xbox para 1 hora por noite e 2 horas nos finais de semana deu resultado. Muito pelo contrário, a menina passou a jogar de maneira escondida por até 10 horas todas as noites. E ainda foi achada um dia toda molhada de urina, sentada em uma almofada por não querer ir ao banheiro. Jovens estão ficando viciados em jogo Fortnite. Recentemente, um serviço de divórcio online no Reino Unido divulgou um comunicado informando que havia recebido 200 petições de casais em separação e o motivo mais citado como desculpa era justamente o Fortnite. Separação conjugal. E vício em games é declarado um problema mental pela OMS e o Fortnite vira alvo. Fortnite não é o único jogo prejudicial, mas é o principal hoje. Expulse esse jogo da sua casa se ele estiver lá. Na internet você vai encontrar alguns sites que vão lhe ajudar muito, se você tiver interesse, claro. Um deles é esse aqui, dependenciadetecnologia.org. Ele tem várias informações sobre dependência de tecnologia e o que é que você pode fazer, como prevenir, como tratar, tá? A quem recorrer, busca de ajuda. Ó, muito legal isso aqui, a família e a tecnologia, a educação e a tecnologia. Tem um grupo aí, esse grupo também está presente nesse outro aqui, ó, dependência de internet e novas tecnologias. Tem um teste online, gente, que vocês podem acessar lá gratuito para ver se tem dependência tecnológica ou não. Esse site, eles têm a explicação aqui de critérios, 8 critérios que determinam a dependência de internet. A pessoa tiver 5 desses 8, então ela é dependente. E tem cartilha de uso inteligente da tecnologia, manual de orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá? E esse kit aqui tem vários recursos, então vale a pena você aprofundar aí. Em vez de eu ficar reproduzindo o que eles dizem, vocês vão lá, visitam o site, colhem essas informações que vai ser muito mais prático. Sugiro também que assistam esse documentário, se você ainda não assistiu, na Netflix, O Dilema das Redes. É um documentário muito bom, que tem pessoas que trabalham ou trabalharam nessa área, programando games, programando internet, redes, né? E eles contam como é que eles trabalham com o objetivo de viciar e manipular as pessoas. Tá? Então, vale a pena ver lá. Chegou o dia que Einstein temia, né? Einstein disse: temo o dia em que a tecnologia se sobrepõe à nossa humanidade. O mundo terá apenas uma geração de idiotas. E o que é que está acontecendo? Tecnologia no café, tecnologia no almoço, no museu, na praia, no estádio, namorando. É assim que está. Dia desse eu fui para o cinema com minha esposa. E eu fui atrapalhado de prestar atenção ao filme pelo número de pessoas mexendo no celular durante o filme. Tudo no escuro,
E as telinhas de celular na minha vista, eu digo, meu Deus do céu, não tem condição, vou embora. Por quê? Como é que pode alguém sair de casa, paga um ingresso para assistir o filme e fica no celular durante o filme? Gente, já beira a insanidade. Não é verdade? Um tempo que não volta. Ensinar os filhos a viver sem distrações tecnológicas. Não é sem tecnologia. É sem distrações tecnológicas. A tecnologia, sim, no contexto certo. É responsabilidade dos pais monitorarem o que os filhos assistem em casa. E aí eu termino com essa frase que eu quero que você guarde ela, memorize, guarde essa frase. A vida é aquilo que se passa enquanto você olha o celular. Aqui tem os meus contatos, e-mail e Instagram, para se vocês quiserem trocar figurinhas, né? Perguntar mais alguma coisa, tirar uma dúvida e tal. Escreve, aparece lá e se comunica, tá bom? Uhum. Sim. E eu fiquei bem preocupada, eu realmente não conhecia. E eu queria saber assim, se ela é real, os efeitos. É assim, droga virtual é só um nome que criaram, né? É porque o efeito pode ser parecido com o de uma droga. Mas não é uma droga exatamente, são sons. A gente chama de batimentos binaurais, são alguns tipos de sons que eles mexem com as ondas cerebrais. Tem uns vídeos circulando nas redes sociais dizendo que esses sons binaurais eles são maléficos porque tem esse uso aí. Mas isso, de novo, tem que buscar equilíbrio. Esses sons, podem ser extremamente úteis, por exemplo, em terapia. Tá? Porque eles podem mexer positivamente com as ondas cerebrais. Eu estava conversando, nem me lembro mais com quem foi, sobre musicoterapia. E a musicoterapia é uma área lindíssima que a neurociência hoje apoia muito, muito usada para tratamento de autistas. E a musicoterapia surgiu da onde? Surgiu da descoberta de que determinados tipos de sons produzem mudanças na plasticidade cerebral. E se eu sofro de algum problema emocional, cognitivo, certo? Neurológico e tal, em que, através de uma estimulação correta, adequada, eu posso gerar mudanças das sinapses cerebrais, em algumas sinapses específicas, e me beneficiar disso, me tornar uma pessoa mais saudável, digamos assim, né? Reequilibrar as minhas emoções, melhorar a minha cognição ou algo do tipo, por que não? Na minha clínica, nós temos um laboratório de neurociência aplicada. Lá nós temos vários equipamentos. Tem equipamento que você fica vendo o seu cérebro na tela da TV e vê ele funcionando e vai interagindo, e aquilo que você vai fazendo com a pessoa, você vê o resultado em tempo real e aprende que aquilo dali está funcionando ou não está. Então, ajuda muito no processo terapêutico a ser mais objetivo e conduzir melhor. É um dos equipamentos esse. E nesse equipamento nós temos o uso de sons binaurais para tratamento de ansiedade, de crises ansiosas, que ajuda muito como coadjuvante da terapia, não é substituto, é coadjuvante. Tá? A musicoterapia também usa determinados tipos de sons para ajudar autistas e tal. Então, não é um problema como esses vídeos da internet bota tudo no mesmo bolo, né? A questão é que, do mesmo jeito que tem sons benéficos, tem sons que fazem mal. E esses a gente não deve usar. Mas você sabe que o ser humano, onde ele põe a mão, ele estraga, né? É o problema do pecado. Então, tem pessoas que descobriram isso e começaram a testar, e agora tem na internet disponíveis determinados tipos de sons que o pessoal coloca lá no YouTube, sei lá, não sei aonde, que se você ouvir, mexe com a cabeça e a pessoa tem efeitos semelhantes ao de droga, fica meio dopadão, né? Tal. E é perigoso, porque está mexendo com uma coisa muito sensível, que é o cérebro.
Então, sim, é verdade, existe, né, esse iDozer, e deve ter cuidado com isso, não deve se estimular o uso dessas coisas, mas não se deve demonizar os sons binaurais por si só, né, qualquer tipo de som, tá bom? Pessoal, está aqui meu obrigado, e agora, se tiver tempo, não sei se nós ainda temos tempo, a gente pode responder algumas perguntas, né? Tem Emílio Sucar, que é pai de aluno aqui do CFC, pergunta como reduzir o uso de computador e celular se são empregados aplicativos de acesso, conteúdos de sala Google, as pesquisas enciclopédias foram limitadas pela internet, a leitura tem sido estimulada mais por e-books do que por livros físicos. Né? Em sala de aula se usa iPad, notebook, enfim. Como lidar com Pois toda é, essa o tecnologia? problema não é o uso dessas tecnologias. O problema é o mau uso. Ninguém está defendendo que não se use essas tecnologias. É para usar, sim. Elas são úteis, nós precisamos delas, né? Eu acho que a família e a escola devem dosar. Então, assim, eu não concordo que tudo se torne eletrônico. Tá? Tudo tem que ser feito na tela. Por quê? O fato de a tecnologia facilitar muitas coisas e ser bastante útil, não significa que eu devo usar ela para tudo. Se eu tenho atividades na escola que eu posso fazer de uma forma que não seja, que não tenha que usar a tecnologia, se tiver que usar, só tem aquilo ali como via, tudo bem. Mas tem outra forma que funciona bem, vamos usar para dosar. Tá? Mas mesmo que não tenha e precise o aluno estudar, os livros sejam na internet, tá? Se as tarefas sejam na internet, se as provas forem na internet, se tudo que ele tiver que fazer na escola for pela internet, tudo bem. Mas tem que compensar na outra parte. A outra parte controla. Nós não estamos falando disso, esse não é o problema. O problema é o excesso de games, o problema é o excesso de rede social, né? Aí é essa parte que deve ser controlada. A mamãe está dizendo aqui que exatamente, tem hora que tem que tirar da tomada mesmo, não tem alternativa. Sim, tem. Eu tratei um caso lá em Fortaleza que desligaram o Wi-Fi e o filho quebrou o quarto inteiro. Destruiu tudo. Aí os pais vieram falar comigo, me ajude, porque a gente não sabe o que fazer e tal. Eu disse, não, nunca é fácil. Mas qual foi a orientação que eu dei? Deixa ele morando no quarto destruído. Não conserta nada. Não conserta nada, deixa ele lá. Continua com o Wi-Fi desligado e deixa ele dormindo em cima dos pedaços de pau da cama que ele quebrou. Né? Pronto. Aí, sério, está falando sério? Estou falando sério. Sabe qual foi o resultado? Bastou 3 dias. Ô pai, tá bom, pai, eu não vou mais fazer isso, não. Mas conserta meu quarto. É assim que funciona. O que mais? Aqui o restante. Toma aqui. Eu queria só fazer uma colocação que, de um momento atrás, quando você estava falando, de que eles são capazes, né? Claudinha reforçou isso. No caso das crianças, elas são capazes. Os mais velhos também são igualmente capazes. Eu me lembro que, antes da pandemia, os meus filhos eles não tinham acesso a computador e telefone. E, de repente, em março, né, de 2020, eles precisaram usar o computador, precisaram assistir a aula pelo computador, acessar a sala Google. Eles aprenderam no primeiro dia. Então, às vezes, a gente subestima, coitados, mas eles vão precisar de muito tempo, vão precisar se esforçar muito. Não. Quem precisa Eles é a gente. têm uma capacidade imensa. Quem precisa e eles é a gente. aprenderam a usar no primeiro dia, a ponto de ensinar a minha sogra, ensinar o meu pai. Vovó, vovô, é por aqui que acessa, porque eles tinham alguma coisa também via Meet ou coisa do tipo. Então, a gente não pode subestimar também. Eles aprendem e aprendem bem rápido. Sem dúvida. O que presta e o que não presta. Karina Silva está dizendo que a proposta literária do CFC age em 2 frentes, ao estímulo da leitura em livros físicos e também o uso de livros digitais, capacitando o aluno a interagir com os 2 universos. Equilíbrio. Um equilíbrio. Não é? É isso aí. Gente, o CFC está à frente do seu tempo.
Eu sei que o tempo já está bem esticado, mas eu acho tão importante a gente falar sobre o papel do sono nisso, né? A questão lá da melatonina. Então... Tá bom, vamos lá. Um dos problemas que as tecnologias têm trazido é que as crianças, os adolescentes, os jovens estão deixando de dormir para ficar jogando, né, noite adentro. Dorme por esgotamento, com o controle na mão, né? Isso agravado também por outras coisas, luz, por exemplo, né? A luz ela diminui a produção de melatonina, que é o hormônio com várias funções no organismo, dentre elas estimular o sono. Então, percebeu luz, o cérebro já recua na produção de melatonina. Aí o sono não vem. Às vezes é preciso dormir no escuro total para que a produção de melatonina seja corrigida, né? Mas as tecnologias elas tiram o sono de várias formas. A tela ela emite um tipo de radiação invisível que é estimulante do sistema nervoso central. Então tira o sono já só por isso. Outra coisa é que o que se faz normalmente no celular ou na internet, alguma coisa que se faz aí, costuma ser algo acelerado. Um jogo, alguma coisa do tipo que mexe com a pessoa e ela vai dormir e se acelera, não vai dar certo. Né? Então, entrete a pessoa ali naquele momento que ela deveria estar se preparando para dormir. O cérebro não entende nada daquilo ali. Então, o cérebro precisa do sono, mas o dono do cérebro está dizendo, não, eu quero fazer coisas. E aí isso vai se tornando, vai bagunçando o nosso funcionamento. O sono, antigamente, ele era entendido como um momento de descanso. Estou cansado, preciso dormir. Mas se eu aguentar o tranco, está tudo bem, sou eu, né? Eu aguento ficar sem dormir. Eu fiz isso quando jovem porque não sabia de nada disso. Então estraguei muito o meu relógio biológico forçando não dormir. Mas hoje não, hoje a ciência já sabe que o sono ele é importantíssimo. Descansar é um pequeno detalhe. É durante o sono, e o sono profundo, não é só dormir. É passar por todas as fases do sono. E aí, nesse sono profundo, é quando o organismo vai produzir um bocado de mudanças que ele não faz durante o dia, quando a gente está acordado. Então, eu preciso dormir para ter regulação emocional. As funções de regulação emocional no cérebro são reguladas durante o sono profundo. Para regular meu humor, regular meu sistema imunológico, regular o funcionamento do coração. O cérebro tem uns canais que foram descobertos poucos anos atrás. Eles são tão finos e transparentes que até essa data, que eu não lembro agora quando foi, ninguém sabia da existência disso no cérebro. Pouco tempo atrás foi descoberto. E para que servem esses canais? Descobriu-se que quando a gente dorme e entra no sono profundo, esses canais dilatam e por eles corre um líquido que lava o tecido cerebral, levando o que a gente chama de neurotoxinas. São toxinas produzidas pelo metabolismo dos neurônios. E os neurônios soltam aquele lixo no espaço fora da célula, e esse líquido lava, entra nesses tubinhos e deságua no sangue. E o sangue expele na urina. Descoberta recente. Quando você não dorme adequadamente, esses canais não dilatam, essa lavagem não é feita, essas neurotoxinas se acumulam no tecido cerebral, gerando o que nós chamamos de neurotoxicidade cerebral. Aí a pessoa adoece. Aparece um monte de marmota no cérebro, só por causa dessas toxinas que se acumulam. Né? Então tem uma infinidade de funções que o cérebro e o corpo como um todo, até formação de músculo, por exemplo, se dá, regeneração de tecido se dá durante o sono. Quando a gente está acordado não acontece. É a fase de anabolismo que a gente chama. Né? E aí, eu citei só alguns. Imagine você ser privado de tudo isso, porque não dormiu. Agora imagine uma criança, que às vezes eu tenho amigos que se orgulha porque o filho, rapaz, o menino é invocado. Da meia-noite, 1 hora, o menino está lá de olho grelado. Ó, não dorme não, o bicho é forte.
Mal sabe ele que o filho está provavelmente condenado a uma poliesculhambose generalizada. Né? Então, boa lembrança, viu? A Glácia está dizendo que eu vou perder o voo. Muito obrigado, gente. Foi um privilégio, viu? Estar aqui com vocês. A gente que agradece. Né? Eu não sei quantos tinham online. Quantas pessoas tinham? 300 pessoas online. Então, assim, talvez a gente tivesse pouco aqui, mas né, nessa nova modalidade, né, a gente quer agradecer né, o pronto atendimento do nosso palestrante, de coração, dizer que ele teve a oportunidade hoje de conversar com uma turma só dos nossos alunos, com os 8º anos. Ele conversou com os meninos, foi muito produtivo também. E, enfim, seria isso, agradecer imensamente, né, que Deus abençoe aí o retorno, que ele não perca o voo, viu, gente? Que amanhã ele tem muita gente. Miriam já está dizendo, se ele perder o voo, ele vem para cá amanhã, viu? Tá bom, gente. Muitíssimo obrigada a presença aí de vocês. Tá bom? Tchau. Agradecer também a turma aí, da TI, do marketing, viu? Obrigada aí vocês. A Escola do Futuro é a escolha do futuro. Em 35 anos,